vai começar aí seguindo esse roteirinho, usando aí da revisão e tal. Boa noite a quem chegou depois. Marcos, vou fechar seu microfone aí, pra você não matar o panda aí, tá? Ó, aqui tá o roteiro, mas na verdade tá num outro slide a complementação do que a gente vai trabalhar, tá? O relembrando aqui, para quem perdeu aí, ou às vezes passou a semana toda com tanta coisa, né, que acontece. Nós trabalhamos na semana passada sobre o poder de negociação dos fornecedores, ok? Onde eu falei, né, que o fornecedor, até eu lembro que o Ricardo contribuiu bastante aí, ele pode ser pessoa física ou jurídica. O fornecedor, ele também exerce, de certa forma, um poder de barganha, tá? Quando a gente fala poder de barganha, é, eu estou falando assim, ó, o fornecedor ele é o único que tem aquele produto. E aí eu só tenho que comprar dele. Então, ele vai ter uma força maior no negócio do que eu posso controlar. Porque se eu não comprar dele, eu não vou ter de quem comprar. Então, a gente viu isso sobre o poder do fornecedor, a questão da barganha, a importância, né, como seja negociar um frete, negociar compras aí, o processo geral de negociação, que a gente sempre vai ter o conflito, que é aquilo que eu quero, né? E aquilo que a empresa, desculpa, que o outro lado lá também deseja. Então, a negociação ela parte a partir disso que eu vou buscar conciliar os interesses. Às vezes eu vou ter que fazer a concessão, por exemplo, eu vou vender para a Ingrid. Só que aí a Ingrid quer desconto e tal, e aí eu falo, ó, tudo bem, mas então eu vou te entregar só na outra semana. Ou seja, eu concedi o desconto, ela concedeu a questão do prazo. Então, passa também por esse ponto aí, quando a gente pensa no processo dos fornecedores aí na logística. E aí vem, né, a negociação em si que a gente havia visto, porque a negociação, ela é você sair da situação que você se encontra e buscar aí uma zona de acordo. Ou seja, um acordo que pode ser um acordo desejável para todos, uma área intermediária e não conseguiu tudo aquilo que queria, mas conseguiu alguma coisa, ou às vezes um mínimo ali possível, e às vezes quando o acordo não acontece, que aí foi quando a gente viu os tipos de negociação. Por exemplo, né? O ganha-ganha. Lembram o que era o ganha-ganha? Alguém lembra? Ou não? Eu lembro. Os dois Diga. ganham. Os dois ganham vantagens. Tem vantagem. Dois lados aí saem ganhando. Muito bem, Selma. Então, o ganha-ganha, os dois lados saem ganhando. Amanda, abre aí o microfone que eu vou perguntar um para você, então. Amanda. O Oi. perde. Oi, o perde-ganha ou ganha-perde, você lembra? Sim, o fornecedor perde, quem ganha é quem está recebendo o produto. Ou o inverso também, né? Isso, Que é o ganha-perde ou perde-ganha. Muito bem, obrigado. imagina. Então, ó, nesse caso aí, somente um dos lados aí vai buscar os seus interesses, então ele esquece, né, o outro lado. Isso também é complicado, porque a gente pensando em cadeia de suprimentos, tudo aquilo que a gente trabalhou de fevereiro até, sei lá, as primeiras duas aulas aí, a primeira aula do mês de março, falando da integração, da importância de você ter o fornecedor como parceiro, de você ter o cliente lá como seu parceiro, e de repente você. Abre aí o microfone que eu ia perguntar para você, ainda bem que você colocou aí. Se prepara aí, viu, Cleidir? E aí, de repente, você está fazendo uma ação que não é uma ação justa com o seu cliente, já que ele é seu parceiro ou com o seu fornecedor, tá? E aí vem o perde-perde, que o Cledir já antecipou ali, mas é porque ele já ia falar. Cledir? Cledir. Tá sem já tem uns dias. Sem o que? Sem microfone, é isso? Ah, tudo bem, vai te liberar.
Ó, o perde-perde, as duas partes aí, elas saem perdendo, né? Então, ninguém quis fazer concessão, ninguém quis, tipo, aceitar abrir mão aí do que poderia fazer para chegar num acordo e tal, e as duas partes perdem. Aí a gente chega nesse quadro aqui, ó, que eu tinha até colocado, eu coloquei aí no chat aí, que eu falei que quando você não tem nem o mínimo aceitável de negociação, o acordo ele não acontece. Então a gente tem um impasse aí, tem uma falha tal, mas na semana passada a gente trabalhou sobre isso. Boa noite, Angélica. Também cheguei a citar algumas coisas ligadas à característica do negociador, a questão do emocional. Lembra que eu falei da China, a negociação? Os caras botam para negociar no horário para eles lá, que é super tranquilo, tipo, durante o dia vai 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. E aqui pra gente é péssimo porque é 2, 3 horas da manhã. E aí já há uma bala emocional, um cansaço, sono, a questão do feeling também, boa Selma, que é você ter a percepção aí na hora de negociar. Isso daí impacta, porque se eu, como negociador, não estou observando o que está acontecendo, fica complicado. Até lembrando disso, ó, isso aqui não é uma coisa assim que é obrigatória ler, tá? Tem professor, às vezes, nas aulas da ETEC, que às vezes eles trabalham com livros para projeto de leitura, que vai ter prova, vai ter questões ou coisa do tipo. Nessa minha aula eu não faço isso, mas eu vou deixar aqui só como sugestão aí, indicação. Peraí, deixa eu achar. Ó, eu tô subindo aí para vocês. É um livro chamado O Corpo Fala. Não sei, né, quem gosta de ler aí, se já leu. Eu, pelo menos, quando eu comecei a faculdade, 2006, a mocota atrás. É, eu lembro que eu pegava os vários livros lá que tinham da área, tipo, os principais livros, para poder já realmente, assim, conhecer o que se tratava, tal, aprofundar no conhecimento. Uma galera ficou de exame na aula de economia, que a professora era muito fera, assim, ela trabalhava na Bolsa de Valores, dava aula de economia, e aí a galera não acompanhava o raciocínio dela, e era muito complexo. Então, até uma sugestão aí para vocês, porque quando a gente fala de negociação, e aí a Selma colocou até o feeling, esse livro do Corpo Fala, ele mostra, assim, várias coisas. Por exemplo, a Natália tá lá conversando numa entrevista de emprego. O cara começa a analisar se ela tá na hora de dar uma resposta olhando para baixo, olhando para o lado. Cada percepção ou cada direcionamento do seu olhar, ele indica que você está numa situação, você tem firmeza do que você está falando, você está buscando resposta, você não tem a resposta, e às vezes você está buscando algo fora. Sim, cada movimento. Então, na negociação também, tá? Isso daí não é só na entrevista de emprego. Teve gente, nossa, foi acho que na sexta-feira, na turma de logística que eu dou aula, mas não é daqui da ETEC. E aí o aluno foi apresentar um trabalho, e era gravado. Meu Deus, aquele menino não parava quieto. Eu falei, meu, o que que aconteceu que você não conseguia ficar quieto? Você estava apertado para ir no banheiro, porque ele ficava dançando para a direita, para a esquerda, de um lado para o outro. Eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, por que ele não fica parado? E aí ele falou que estava batendo lelê enquanto ele apresentava. Eu falei, cada uma que vocês inventam, mas isso daí também conta, tá? Já teve caso até em apresentação de TCC no presencial que a aluna ficava se mexendo, tiraram todo mundo, deixaram só ela para apresentar, para que ela pudesse corrigir isso, porque geralmente depois apresenta aí para uma banca com mais pessoas. Mas na negociação, essa questão do corpo fala também conta porque você vai percebendo e vai podendo aí até usar isso a seu favor, tá? E foi isso que a gente falou semana passada, assim, em resumo. Acho que já deu tempo aí de chegar uma galera. Tentei ver a hora ali, não consegui. Deixa eu ver. 7h15. Beleza. Então avançamos aqui. Ok? Alguém quer perguntar aí alguma coisa da última aula? Não? Eu Sim? quero, Oi. de negociação. A gente está no impasse, assim, porque nós somos em 5, imaginem, para discutir o caso lá. Sim. E cada um tem uma opinião, mas eu percebi uma coisa, que na verdade é muito ponto de vista que conta, né? E cada um tem o seu. E independente da resposta, na verdade não há uma resposta certa. Há argumentações, não é isso? Não seria mais por esse lado?
Não há uma resposta certa porque passa pelo ponto. A gente vai chegar nisso agora até, o É isso que eu Selma. estava Ó, pensando, tá que aqui, não, ó. A gente vai chegar aqui. Mas isso passa por um ponto de vista de cada um, às vezes a isso, vivência, como que a pessoa leu e como que ela entendeu aquilo lá. Então, a gente vai falar sobre o estudo de ah, caso e entendi. não vai ter assim, tipo, uma resposta fechada, tal. Você tá falando desse que eu dei na última aula, que era aquele do pai que foi no Bill Gates lá, tal, ou você tá falando do outro que Não, tá para tô recuperação? falando daquele do Souza e do Silva. Ah, tá. Aquele do Souza do Silva também passa por uma percepção pessoal, mas a ideia é que vocês, tipo, façam uma reflexão ou façam o que a gente chama de brainstorming, né? Baseado aí no texto, tá? Eu analisei cada fala. Sim, E assim, eu não sei, o meu ponto de vista é que cada vírgula lá conta alguma sim, coisa, sim. entendeu? Ah, então tá, entendi já. Não tem Eu já problema. pesquei. Beleza. Porque até vou te dar um exemplo. Antes, a ETEC de Praia Grande lá, ela eu dava um curso lá para eles, até na FATEC também. E a forma, o mesmo texto que eu aplicava lá na FATEC, que eu já apliquei na ETEC, a galera interpretava de uma forma diferente da outra. E aí, tipo, algo que às vezes nenhum aluno tinha falado, o aluno foi expor a opinião ali, a visão do que eles tinham conversado, e era diferente do que eu já tinha ouvido em outros momentos. Então, vai muito da percepção de vocês, da vivência. A gente já teve aluno aqui na logística mesmo, que ele era progressista, né? Progressista é a galera que é mais à esquerda, assim, tal, a ideologia, e ele já teve um outro olhar, ele já trouxe um outro argumento. Eu falei, meu Deus do céu. Então, fica tranquilo, tá? Mas a gente vai fazer sobre aquele que eu deixei da semana passada, e aí a gente vai comentar dele para eu poder entrar na finalização desse conteúdo de negociação. Tudo bem? Mais alguém? Mais alguém? Ninguém? Alexia, tudo bem? Quer perguntar? Não. Começarmos. Cadê a Sofia? Sofia, você está aí? Ah, ela não tá. Vou chamar ela. Denis, cuidado que ela é amiga da sua irmã, hein? Deixa eu marcar aqui um arroba nela. Ana Sofia. Pronto. Ó, vamos lá. Eu já colei o texto aí, mas eu acho que todos leram na semana passada e eu vou só relembrar para a gente poder discutir aí, tá? Se quiser já escrever a opinião no chat aí, já deixar colado aí, a gente já fala. Ó, esse aqui era o caso do homem que morreu e deixou a herança, né? Então, ele tinha 3 filhos e aí deixou a herança de 17 camelos. Lembra, né, que a gente falou e hoje ficou de corrigir. Bom, teve toda a situação que aí o filho mais velho, ele teria aí por direito a metade dos camelos. E aí, né, obviamente, o 17 é um número ímpar e eu não consigo dividir no meio ali, né? Tipo, vou cortar o camelo no meio para poder dar a metade de 17, que seria 8,5. Então, já teve um impasse. Para o filho do meio, seria um terço. Se pegar ali 17, dividir por 3 ali, também já não daria. Daria 6 e alguma coisa. E a nona parte aí para o filho mais novo, que seria o que sobrasse, né? Em resumo aí. Mas também a gente teria um impasse de metades. Aí, para ajudar, nós tivemos até a consulta que eles foram fazer, depois de toda uma discussão, toda uma situação, com uma anciã lá, né, onde eles moravam e tal. E aí ela ainda ofereceu, ela ia doar mais um camelo para que eles conseguissem fazer essa negociação de uma forma melhor. Porque havia um impasse, né? Então, para que conseguisse fazer essa organização melhor, ela se propôs aí a contribuir. E aí, do que vocês chegaram aí? Qual solução, né? Vamos no primeiro aí.
pôde chegar? Deu para pensar em alguma forma de negociar? Guilherme Bezerra, você foi o primeiro, foi escolhido. Ó, o Cleidir já colocou aqui uma visão dele, ó. Venderia tudo e dividiria o valor. Pode ser uma opção. É claro que aqui não tem o contexto, né, de quando se passava, tal, mas tipo, se já tinha o dinheiro inventado ou não, mas seria uma opção, porque aí o dinheiro ficaria para ser utilizado e aí é mais fácil de você dividir, né, o valor. Ah, Gabriela. Cadê o Cauã, o Guilherme? Ah, não vai começar todo mundo a falar que pensou igual, hein? Não é possível. Vocês fizeram no grupo da sala, tipo, vamos combinar a resposta. Mas é a lógica, professor. Ah, Vende fala aí, tudo. Ricardo. Mas é a lógica, vende tudo e divide, ué. Só pensaram nisso? Alguém pensou diferente? Pronto, Não mais fácil. sei, Mais mas fácil eu perguntar isso. Eu não pensei. Ah, sei. professor, eu também Nossa. pensei. Eu pensei diferente. Então, Então o calma aí, pessoal vamos. pensou, mas eu pensei Ó, dessa eu forma. pensei. Tá, deixa eu ouvir quem pensou Quer diferente. falar Vamos primeiro, lá. Selma? Selma, ou Eu Lucas? pensei, mas eu sempre falo, se alguém quiser falar, eu Não, posso deixar. fala primeiro aí, depois eu falo. Só falta você falar e ele falar, não, eu pensei nisso Não, também. se foi, já foi. Vai Mas lá, pode Selma. falar, Selma. Ó, se fizer a conta 18 dividido por 2, vai dar 9. Para o filho mais velho. 18 dividido por 3 vai dar 6. E se você pegar 18 dividido por 9, vai dar 2. E a soma disso tudo vai dar 18. Entendi. Então, faria uma divisão. Não, peraí, tá errado. Na Ia verdade, faltar um. não, mas eu fiz uma conta que ainda devolvia, peraí, 9 A metade mais dos camelos 6 daria 9, porque tem mais 18. 2 são 17. Ainda dava para devolver o camelo da anciã. Verdade, verdade. Até Dá o para Guilherme colocou aqui. Teve mais alguém que colocou aqui. Deixa eu ver. Ah, professor, é isso daí mesmo. Ô, Lucas, foi isso mesmo? Não, mas sério, é isso daí mesmo. É isso daí mesmo. Não tô nem dando migué, não. Então, é porque assim, nesse caso até envolveria um pouco de lógica, porque eu acho que o próprio pai, né, de certa forma, deve já ter planejado isso para evitar até de dar conflito, briga ou coisa do tipo. Porque era mais uma questão de lógica. Pronto, agora parece aquele programa do Silvio Santos, que tipo, todo mundo entra na porta lá, que senão quem não entrar na porta e a porta fechar, sei lá, não abrir, aí a pessoa perde tudo. Aí vai todo mundo no mesmo caminho. Sabe qual é aquele programa do Silvio Santos, né? Da porta lá. Primeiro o pessoal falou um negócio de pegar o dinheiro, aí foi uma galera para uma porta. Aí agora a Selma colocou essa hipótese, a galera foi para outra porta. Tá tipo dividido, metade em cada porta. Aí o pessoal tá colocando que pensou da mesma forma. Seria uma opção. Porque aí você. Eu acho que a anciã aí, essa proposta dela, trouxe um meio termo aí, né? Para poder, tipo, realmente chegar à divisão de 9 camelos. Até porque o filho ali, que seria o mais novo aí, o terceiro filho, ele ia ficar com menos, mas quanto seria esse menos efetivamente, né? Porque se um dos outros dois abrissem mão, poderia ficar para ele. E aí, nesse caso, até deu para devolver para a mulher. Ó. O Marcos colocou aí de vender tudo e dividir por igual também. Não, beleza, mas vocês viram que era possível negociar. É claro que o contexto aqui, né, até uma questão assim de, tipo, cálculo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um terço, não, uma nona parte de 17 camelos, ou eu vou fazer um terço de 17 camelos, e aí essa contribuição da anciã, acho que já deu para dar um start, tipo, na cabeça dos caras, para ver que realmente dava para fazer. Às vezes, quando a gente está na negociação, várias situações parecem complicadas, tipo prazo, parece situação de preço, e aí sempre vocês precisam pensar assim, eu tenho um plano B, porque eu preciso deixar um plano B engatilhado para que se não der certo, para que aquele mínimo, que eu já até subi aqui o quadro lá, o mínimo aceitável na negociação, que está no slide da semana passada, se eu não alcançar, o que eu faço? Onde é que eu vou buscar? Então eu preciso sempre ter aí uma opção. A Selma colocou que os centavos contam também. Até porque se vendesse aí os 17 camelos e
a diferença não batesse, né, como é que eles iam fazer? Então, foi bem válido aí. Pelo menos tivemos duas linhas de pensamentos, né? Uma linha de pensamento que foi a galera do vender tudo, e a outra linha que foi realmente fazer a divisão e ainda ia sobrar um. Beleza, beleza. Deixa eu Alguém falar. mais quer falar? Pode falar. Tipo assim, se divide 17 por 2, dá 8,5, né, para o irmão mais velho. Aí 17 por 3 dá 5,666 para o irmão do meio. E 17 por 9 dá 1,888, que na verdade o centavo maior é do irmão mais novo mesmo, né? E aí eu fiquei pensando também assim, se os irmãos mais velhos forem gananciosos, todos perdem, porque terão que dividir um camelo ao meio, né? Aí fica perde, perde. Então, pensando nesse ponto aí do que até a gente tinha visto na aula, também, o Selma, porque, tipo, nessa solução que a gente colocou, aí que vocês foram apresentando, claro, a gente tem a situação que todos, né, foram pensando aí para chegar num senso comum. E aí, nesse senso comum, deu para fazer a divisão, mas se fosse assim, não, o primeiro fosse falar assim, eu não vou dividir, eu vou querer o valor todo que eu tenho direito, tal, aí já fica um impasse. Então a gente teria um impasse entre as partes, teria um impasse entre todos, e claro, com essa opção de colocar mais um, deu certo porque aí a coisa andou, né? De certa forma, tipo, deu para fazer a divisão. Então, até às vezes no impasse que uma parte não está enxergando, vocês teriam que ter aí a percepção de, olha, deixa eu te explicar uma outra forma que é possível de se colocar, porque nem sempre vai dar certo. Até um exemplo, num trabalho aí da escola mesmo, que vocês já passaram, ou podem passar aí da ETEC, tipo, uma pessoa do grupo não aceita a ideia, às vezes a pessoa ela acha que só aquela visão é válida, e aí dá para fazer, tipo, de um outro jeito, ou de um jeito melhor, de um jeito que atenda melhor ao pessoal. Por isso que a negociação ela passa por impasse, ela passa pela questão da gente pensar em fazer concessão e, claro, todos chegarem ao objetivo comum. Beleza? Professor, mas Pode falar. tipo assim, essa negociação envolve só os camelos ou poderia envolver dinheiro também? Não, não, aí eu tô falando de uma forma geral, Angélica, mas se fosse aí no caso do camelo, também seria. Mas no caso de quem resolveu vender o camelo e fazer a divisão do dinheiro, de repente não ia ter um valor, tipo, certinho para dividir igualzinho que tava lá no que o pai deixou, entendeu? Ah, sim. Não, É beleza. porque eu pensei de uma forma, né, que Ah, poderia ganhar todo mundo, a anciã e os 3 filhos, entendeu? como? Como você pensou? Fala pra gente. Ah, eles pegar o camelo da anciã, vender em dinheiro e dividir entre os 3, né? Entre o mais velho e os mais novos. E o filho mais velho, como ele tem metade dos camelos, né? Que seria a quantidade maior, ele poderia pegar um camelo dele e devolver para a anciã. Ou então, eles entre os 4 mesmo poderiam dividir esse dinheiro, tanto a anciã quanto os 3 filhos. Assim ficaria uma forma de tipo assim, um ganha-ganha, ninguém sairia perdendo. Que aí no caso a anciã, de certa forma, ela tava para ajudar, ela não teria o direito à herança, mas ali, do jeito que você tá colocando, ela até entraria por ajudar eles a buscarem uma solução. Também podia ser, ô, Sim. Angélica. E o outro, do Bill Gates lá, do pai? Ó, quem não lembra esse aqui do pai, vou marcar um arroba aí para geral. Esse aqui, em resumo, né? Acho que todos devem ter visto na semana passada. Em resumo, esse daqui foi o pai que criou todo um contexto aí para falar para o filho que tinha uma mulher para casar, que era a filha do Bill Gates, e aí
pro Bill Gates que o filho era presidente do Banco Mundial, ou que o pretendente era presidente do Banco Mundial, lá, vice-presidente, e chegaram no presidente do Banco Mundial, e aí falou para ele que o cara era marido da filha do... Marido não, né? Que tinha lá... ver como é que tá aqui. Esse jovem é genro do Bill Gates. E aí o cara conseguiu construir toda uma retórica aí, ou um cenário que ele conseguiu trazer no final, tipo, a aceitação de todos os lados. Então, ó, deixa eu subir aqui. Na verdade já tá, né? Cadê o pessoal diferente aí? Não tem ninguém mais que fala. O que vocês acharam aí? Qual foi a estratégia aí usada pelo pai? E aí daqui a pouco a gente já fala da segunda, só para a gente poder finalizar isso daí. Eu vou escolher uma pessoa diferente. Ó, a Larissa escreveu. Pode ser você, Cauã. Calma, Cauã, não fecha o microfone não, fica aí. Deixa só eu ler o da Larissa, peraí. É uma estratégia arriscada mesmo. A Larissa colocou aqui, ó, que ele usou uma estratégia especulativa. Porque ele fez uma projeção, né? É aquilo que eu falei quase agora, de você ter o plano B aí na negociação e tal, que de repente, se não desse certo em alguma das etapas, o que ele ia fazer? Será que ele ia no da Apple? Será que ele ia no cara lá de uma outra grande empresa aí, ver se tinha uma filha que daria para fazer aí com que esse plano dele funcionasse? Foi arriscado mesmo, porque se em alguma das etapas tivesse falhado, ele ia ter que deixar isso bem claro, esse plano B. Pode falar, Cauã, que aí eu vou ler aqui o que a galera está escrevendo. Professor, eu acho que a estratégia do pai foi mostrar aquela questão do ganha-ganha, sabe? Porque toda vez que o pai quis apresentar uma moça, o filho não, quero escolher mesmo. Mas ele é filho do Bill Gates. Então, ele mostrou sempre a visão dele e a visão que ele ganharia, sabe? Eu acho que é um bom papel na hora de negociar essa questão, sabe? Porque, tipo assim, você pode tá ganhando, mas também você tem que mostrar que o outro vai ter o mesmo, sabe? Então foi uma questão de mostrar que os interesses se alinham entre os dois negociadores. Tanto Entendi. diferente. Eu achei muito boa essa questão que ele foi alinhando, né, com todo mundo. Tipo, ele sempre mostrava uma boa visão do negócio. Essa foi uma boa estratégia. Não, boa, o Cauã. A ideia que o Cauã trouxe aí, nessa relação que o pai foi construindo, ele trouxe aí essa ideia mesmo do ganha-ganha, né? Que aí todo mundo ia ganhar. O filho que queria casar com uma outra pessoa, talvez, ou fosse buscar, ia casar com a filha do Bill Gates, então, tipo, interessante para ele. O Bill Gates comprometer a filha aí seria interessante porque o cara era vice-presidente do Banco Mundial, de repente abriria portas aí, mais coisas. E o cara do Banco Mundial, por ser o Bill Gates, também achou vantajoso. Então, no final, né, todo mundo aí achou vantagem e a coisa como um todo aí foi andando essa negociação. Eu li aí os comentários da galera, eu achei até o engraçado aí do Cledir, porque o Eike Batista, ele fez muita especulação mesmo, foi bem lembrado, Cledir. Eu lembro lá em Peruíbe, cara, quanta gente que ficou sonhando com aquele porto lá, que eles queriam fazer o porto. Na verdade, ele não descobriu o petróleo, ele queria fazer o porto lá em Peruíbe, não era petróleo, não. E aí o Eike, ele teve uma proposta, não sei se vocês já foram aí para Peruíbe e tal, mas quando você está passando em Itanhaém e indo para Peruíbe, tem uma área toda que é de reserva indígena, que é toda a área ambiental. Tipo, depois que passa o último bairro lá, que eu acho que é o Cibratel 2, o Oasis lá, que é aquele bairro lá. Faz tempo que eu não vou para lá, mas é o último bairro de Itanhaém. Aí ali é tudo uma área de reserva. Qual foi a ideia do Eike? Bom, eu vou colocar um porto ali, porque o Porto de Santos está saturado, porque esse porto consegue atender a rodovia que sai de São Paulo, a Regis Bittencourt, que é a BR-116,
consigo atender o pessoal do Paraná, consigo montar uma outra cadeia logística. E claro, o Ike tinha seus negócios aí do petróleo e tal, mas eles até disseram que ia ter uma offshore aqui na Baixada, onde ia vir o etanol ia vir por duto, né? Vocês já ouviram falar de dutovia, né? Que ao invés de ser caminhão, navio que transporta, é o duto. Ia vir e em offshore esse duto ele ia encaixar no navio que ia ser abastecido, o navio ia sair carregado e isso ia vir lá do interior. Eles fizeram uma baita de uma coisa assim especulativa, o Wake ganhou dinheiro e tal, mas hoje a gente sabe que a situação dele é um pouco mais complicada. Ele chegou a ser aí, não sei se o mais rico do Brasil, um dos mais ricos aí, do mundo também, né? Mas ele acabou por conta da especulação. Então foi um risco, né? Que deu resultado. Nesse caso aí também foi um risco igual o Cauã colocou, então quase agora acho que foi a Larissa que eu tinha lido. Mas beleza, eu vi que a galera escreveu aí. Tudo bem? Foi só um lado. E só para terminar essa história do Wake. Não foi possível, gente, colocar lá. Primeiro porque muita coisa de especulação que foi sendo colocada. Peruíbe, tipo, na época a prefeitura tinha me contratado junto com o Senac para dar curso lá, né? Eu dava curso no hotel lá, na área administrativa, e aí eu ia para lá direto. E nisso, o aluguel era muito barato, assim, você pagava, sei lá, R$800, Praia Grande, São Vicente, Santos, ou Santos até mais, né? Lá você pagava R$200 num apartamento que era uma quadra da praia. Tinha um aluno meu que morava, professor, o aluguel que eu pago é R$200, uma quadra da praia, que ele morava. E aí era tipo um apartamento, assim, que eles fizeram, um condomínio lá, e era muito barato, as coisas começaram a aumentar o preço. Foi uma questão de especulação que mexeu no mercado imobiliário. Só que, por outro lado, a questão ambiental e a questão indígena pesaram. Então, o projeto barrou, a galera também lá, os moradores, assim, quando você vai fazer um projeto tão grande assim, tem que passar por audiência pública. Até ontem na palestra eles falaram de audiência pública. É quando você convoca a população, e aí o pessoal, alguns, claro, queriam, porque ia gerar emprego, mas muitos não quiseram, porque o impacto de caminhões na cidade, o impacto de toda uma rotina que ia ser quebrada, e principalmente a parte ambiental, porque ele ia invadir uma área de preservação e a área indígena, gerou aí essa negativa aí. Aí esfriaram tal as histórias, mas se vocês pesquisarem aí nos jornais mais antigos aí, há 10 anos atrás, vocês vão ver que muita coisa se falava aí, governo Lula, no final do governo Lula para o governo Dilma, eles tinham o dinheiro do BNDES que investia, né? Então, eles chegaram a fazer porto no Rio de Janeiro, lá, mais para o norte do Rio também, acho que Seropédia também fizeram, mas aqui não acabou rolando, não. Beleza? E aí, na segunda pergunta aqui, ó, na logística de abastecimento, qual é o papel da negociação? O que vocês colocaram aí? Alguém? Ninguém colocou nada. Vocês vão escrever no chat? Pergunta 2, ó. Qual o papel aí, né, da negociação na logística de abastecimento ou de suprimento? Tempo. Quiser falar, pode falar. Ó, a galera escreveu, agora tá subindo aqui. Peraí, deixa eu ler. O papel da negociação é fazer bons acordos que possibilitem manter os estoques adequados de suprimento com o menor preço possível, sem abrir mão da qualidade. Boa, Larissa. O Lohan. Negociação para o melhor preço, melhor qualidade, melhor tempo de entrega. Também. A gente até hoje vai trabalhar aí na negociação para compra, e a função de compra e de negociação na compra passa por isso que vocês estão escrevendo, porque eu preciso buscar o melhor produto, buscar a melhor forma aí de abastecer, e também de eu me atentar naquilo que o cliente pede. Porque se eu não olho aquilo que o cliente pede, e aí eu busco qualquer fornecedor, eu vou ter ou a recusa do recebimento do cliente, ou eu tenho uma não compra de novo. Aquela história de aprovisionamento lá, né, que seria o tipo de compra, que estava até no Kahoot lá, não vai acontecer. Porque eu acabo deixando de atender
as especificações que o cliente apresenta. Beleza. Esse aqui era o último. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Dúvida? Dúvida não. A gente vai entrar no segundo momento agora. Eu também coloquei uma coisa parecida que você falou. Ah. É necessário que os fornecedores sejam hábeis e inteligentes o bastante para não perderem um potencial comprador, enxergando até onde ele pode exigir e abrir mão de privilégios. Sim, é bem parecido mesmo, na mesma linha, porque às vezes ele quer, tipo, dar um entrave, ou é aquilo assim, não colocar todas as cartas na mesa. Em forma mais simples seria isso. Só que esse não colocar todas as cartas na mesa, pode ser que, se você não chegar uma hora e falar com o seu comprador ali, ou com o seu fornecedor, você pode perder a negociação. Então, tem essa questão de prazo, igual a Gabriela colocou, você tomar cuidado, porque às vezes você perde o prazo, né, que é o lead time aí, e aí você, no final da história, você tentou dificultar tanto que você perdeu a negociação e poderia ter feito porque você tinha margem, a gente chama de margem, né? Tipo, até quanto eu posso abrir de desconto, ou então pagar até quanto, ou então o prazo. Pode falar, Cauã. Cauã, desistiu? Professor, eu gostaria de saber se vai ter mais atividade ainda mais sobre o assunto. Sobre a parte de negociação a gente vai fazer hoje, mas voltado para a parte de compra, porque eu vou até tirar esse slide já e abrir o outro aqui, que a gente vai trabalhar isso aqui, ó. Eu vou colar aqui. Pera aí, que tá dando bug aqui, ó. Slide errado, pera aí. Mas a gente vai trabalhar agora focado só na parte de compra. Ó, pronto. Eu vou mudar aqui a tela. Deixa eu até parar, porque aí eu vou dividir a gravação em duas. Uma nessa parte da discussão aí dos dois